Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui com o maridão Matheus, o próprio. Gente, vocês, pediram, mas muito. Como você conheceu o Matheus? Você não conta nada pra gente. Chegou a hora De revelar o mistério. E eu vou deixar para o Matheus contar, porque ele é mais detalhista, ele lembra as coisas. Eu não sei de nada, gente, não lembro nada. Ele esquece tudo. Então o Matheus vai contar essa história de forma rápida. Porque o bichinho aqui gosta de falar, gente. Vou encurtar, mas eu vou falar as principais coisas, então. E a Natasha só concorda. Tá bom. Então vamos começar do começo. Eu estou na igreja que nós estamos desde 2016. E o Matheus também está na igreja desde 2016 e a gente nunca tinha se visto na vida. Em 2017. Sempre em 2017? Acho que foi. Você acha que foi? É. Você me enganou. Foi em 2017. Vai, fala aí 2017. Bom, então tá bom, né? Então assim, a gente tava lá, no mesmo ambiente há muito tempo, mas a gente nunca tinha se visto, né? Não, tudo começou, na verdade tudo não começou. A primeira vez que eu vi a Natasha foi num evento da igreja, que tava muito bom, tipo, final, assim, todo mundo muito animado. Aí eu olho pra um balcão, tipo isso daqui atrás, tinha uma japonesa, mexendo no celular assim, tipo, parado. E tava todo mundo animadaço. E ela no celular lá, tipo. Aí eu falei, nossa, que japonesa, né? Quietinha, folgada, tá tão pegando fogo nas coisas. Ou seja, ele já chegou o quê? Julgando, né? Julgador. Eu falei, meu, caramba, quietinha assim, tá todo mundo animadão. E ela lá, tipo. Foi assim que eu vi ela a primeira vez. Mas aí, até então, eu não sabia quem ela era, não sabia de nada, mas eu não esqueço dessa imagem. Foi a primeira vez que eu vi a Natasha na minha vida. E aí, como a Natasha disse, em 2017 eu cheguei na igreja, mas a gente nunca se viu. A gente frequentava os mesmos cultos, a gente frequentava os mesmos lugares, mas eu nunca tinha visto ela. Até que um dia, em 2018, no começo de 2018 mais ou menos, 2018. Não lembro o dia mais exato, a Natasha chegou na minha célula, no nosso link, a gente fala de link, onde eu estava, e ela chegou para liderar, junto com o meu líder na época, o Thiago. E aí eu falei, caraca, quem é essa japonesa aí? Bonita, sempre gostei de japonesa, sempre quis casar com uma japonesa e ter filhos japoneses bem bonitinhos. E quando a Natasha chegou lá, ela chegou toda animada, porque ela ia ser a líder, ela começou a perguntar, e quantos anos você tem, o que você faz, qual é o seu nome? Aí eu falei, legal, hein, legal. E aí eu conheci ela nesse dia, basicamente nesse dia eu falei, caraca, muito legal, tipo... Gostei dela, bonita, simpática, mas até então, nada. Até que a gente começou a se conversar mais, a gente começou a se falar mais, porque ela começou a precisar de ajuda. Aí eu falei, vou ajudar ela, né? Já vou ficar proativo aqui. Ela precisava de alguém pra tocar violão, eu sabia quebrar um galho, a gente começou a conversar. E nesse momento que a gente começou a conversar, eu falei, putz, é ela. Caraca, é ela. Tipo... É a mulher que eu sempre esperei, que eu tava orando, e eu tenho certeza que é a mulher que eu quero casar na minha vida, assim. Tipo, eu tinha certeza. E aí, logo depois, eu cheguei pra minha família inteira. Tipo, essa história... A Natasha não acreditou no começo, mas depois que ela viu os meus tios e todo mundo, eles confirmaram. E aí eu falei pros meus tios assim, eu conheci a mulher que eu quero casar. Tipo, a gente nem tinha conversado muito, eu nem sabia muito a história dela, mas eu já tinha certeza dentro de mim de que seria a Natasha. E... foi isso. Então eu cheguei pros meus tios, pros meus pais e falei, eu conheci a mulher que eu quero casar. Aí, gente, eu abri o link na minha própria casa. Então eu precisava de algum menino pra estar caminhando junto comigo e cuidar dos meninos enquanto eu cuidava das meninas. E foi nessa que eu fiz o convite para o Matheus, se ele queria ser meu auxiliar. E aí ele topou. Claro. E eu achei super legal da parte dele, porque, pensa, eu moro em São Paulo e o Matheus morava em Guarulhos, que é uma cidade aqui próxima de São Paulo. Nada tão longe, mas eu achei super legal uma pessoa vir lá de Guarulhos na minha casa todo sábado pra estar lá me ajudando. E foi lá muito legal. E foi lá que a gente começou a se aproximar de fato, né? Exatamente. Que a gente começou a dividir mais, então cada vez um levava a palavra. Começou a conversar sobre o link, sobre as coisas. E aí, tipo, pra mim,
Eu já tava apaixonado, já gostava dela. Eu acho que não tinha o que fazer já. Tipo, já tinha acontecido. E o Matheus sempre deixou claro pra mim que ele gostava de mim. E aí, isso me deixou assustada, porque eu não tinha certeza se eu gostava dele. Então, tipo, a gente teve muitas idas e vindas. Muitas? Tipo, Muitas idas e vindas? Muitas e Foi muitas várias, idas tipo, e vindas, né? Umas 3, 4. Não, muito mais, né? 5, que sei isso, lá. a gente ficou mais de 1 ano e meio. Tipo, a gente nunca chegou a namorar, nem fazer nada. Não. Mas a gente sempre conversava. Aí eu falava assim, Natasha. e Aí eu saía fora. Eu saía fora. Aí a gente conversava. Aí eu chegava, e aí, Natasha? Ela, não. Aí eu falei, pronto. Aí tipo, a gente parou de se falar e a gente voltou a se reencontrar. Tipo assim, todo sábado eu via ele, mas a gente deixou claro de que a gente só ia falar das coisas lá do link, a gente não ia falar mais sobre nada. Então dei um baita gelo nele. A gente voltou a se reencontrar quando eu comecei a trabalhar no mesmo lugar que ele. A empresa é super grande, mas aí quando eu saía do estágio, ele falava, vamos tomar um café. Aí eu ia e a gente super conversava, a gente foi se reaproximando. Só que aí teve de novo esse quebra-gelo que eu falei assim, cara, eu não sei se eu quero isso, não sei se eu tô pronta pra entrar no namoro, então, tipo, é melhor eu não defraudar mais o seu coração e a gente parar de se falar. E a gente parou de se falar. Aí passou um tempo, de novo ele mandou mensagem perguntando se eu queria tomar café. Insistente. Não, mas assim, vale falar que eu não fui insistente e chato. Eu sempre respeitei a Natasha, não ficava mandando mensagem por nada. Eu sempre, tipo, deixei claro que eu gostava dela, ela deixava claro que não tava pronta e não sabia. Mas eu nunca fui aquele cara chato. Então, homens, não sejam esse tipo de cara que fica mandando mensagem direto, que fica falando nada com nada só pra puxar assunto. A gente sempre conversou de coisas importantes. Sim, relevantes. Eu gostava muito de conversar com o Matheus. Sempre fluiu. Só que sempre que eu pensava em namoro, eu ficava tipo, nossa, não é isso. Enfim, e aí pra não confundir mais ele, não confundir mais eu dei um basta. Até que o Matheus me chamou de novo pra tomar um café. E aí eu mandei mensagem pra uma amiga minha falando, tipo, como falar não sem magoar uma pessoa. E aí nisso ela me ligou. E ela tava morando junto com uma amiga minha, que, tipo, são baita amigas minhas, a Débora e a Bia. E as duas estavam juntas, a Bia passou mal, ela não foi trabalhar aquele dia, tipo, foi muito Deus. Porque as duas estavam juntas e as duas me aconselharam. E elas falaram assim, Natasha, você quer falar não para o Matheus ou você quer falar não para, tipo, namorar agora? E eu fiquei, caraca, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu não quero falar não pro Matheus, eu quero falar não pra essa situação, pra um futuro namoro. É isso que eu quero falar não. E aí foi isso, porque eu já tava preparada pra recusar o café, enfim. E aí eu fui nesse café e eu deixei claro pro Matheus, assim, todo o meu coração, tudo aquilo que eu tava passando, como que eu tava confusa, como, enfim, tava uma bagunça. E ele foi super compreensivo, porque eu falei, Matheus, não tô falando não pra você. Eu não tô falando, tipo, não nunca, isso nunca vai acontecer, mas eu tô falando um não agora, sabe? Isso foi muito bom, né? Foi muito bom, porque, tipo, eu entendi o lado dela. Foi um tempo que a gente até ficou, acho que, sem se falar por um tempo, né? Depois, tipo, a gente conversou e falou assim, ó, Natasha, eu tô pronto, eu gosto de você, eu amo você, eu tô pronto pra namorar, por mim, beleza. Mas pra você não, eu fiz tudo que eu precisava fazer, agora vamos dar um tempo e a gente não se fala mais. Tipo, a gente não se falava nem as coisas básicas, a gente só falava coisas muito importantes mesmo do link, assim, da célula, pra gente tirar dúvida, pra gente combinar as coisas, só isso. E aí passou, tipo, 1, 2 meses que a gente ficou sem se falar. Falou muito pouco, até que a gente começou a ir aos poucos, depois começou a tomar café, ia almoçar junto lá na empresa. E aí eu comecei a sentir a Natasha um pouco diferente, mais aberta, mais tranquila, até que, numa sexta-feira, eu chamei ela pra almoçar. Aí eu falei, vamos almoçar? Aí ela falou, vamos. Aí a gente pegou, a gente foi almoçar. E antes do almoço eu ganhei o ingresso do salão do automóvel. É um negócio super legal de carro. E aí eu ganhei um ingresso. Aí eu peguei pra minha chefe e falei, chefe, por favor, me dá o outro aí que você ganhou. Você não vai usar, me dá esse outro pra eu chamar a Natasha. Aí ela falou assim, mas ela vai aceitar? Eu falei, vai. Até a chefe dele sabia já de mim, meu Eu nem sabia se ela ia aceitar ou não. E aí ela me deu esse ingresso, esses 2, né, ingressos. Quer dizer, esse 1, e eu fiquei com 2. E aí a gente foi almoçar. Aí no meio do almoço eu falei, quer dizer, no final do almoço, a gente tava indo embora já, assim, quase se despedindo. Eu falei assim, Natasha, você gosta de carro? Ela,
Ah, eu gosto. Eu falei assim, então, eu ganhei o ingresso pro salão do automóvel, pra hoje, ganhei. Tá aqui na minha mão. Vamos hoje, depois do trabalho? Vamos hoje, depois do trabalho? E ela falou assim, ah, vamos. Aí eu falei, caraca, moleque, ela aceitou. Vai chegar, de fato, o dia que eu tanto esperava. E aí, ela aceitou, eu cheguei no meu trabalho, tipo, mano, muito feliz assim. Comecei a ver perfume pra passar dos meus amigos, tudo. E aí a gente saiu. A gente foi nesse dia, foi super legal mesmo assim. A gente foi de fato como amigo, mas aquele amigo que já tá se conhecendo e tal. E foi legal que depois a gente saiu pra jantar. E aí eu falei assim, Natasha, vamos sair pra jantar? Ela falou assim, vamos lá na minha casa. Aí eu falei, o que, velho? Na casa? Tipo, mano, não. Aí a gente foi, comeu com a minha avó em yakisoba e foi super legal, foi né? Muito legal. Eu já conheci a avó dela, o irmão dela, foi legal que a gente jantou junto. Foi super legal mesmo, assim, foi muito legal. E aí depois, tipo, tudo aconteceu muito rápido Sim, mesmo. Porque logo em seguida foi um feriadão, assim. E a gente tem um amigo, que é o Murilo, que ele foi morar fora. E aí a gente teve várias despedidas. Ô menino que teve despedida, Nossa, muita despedida. Tipo, foi uma seguida umas da 4, outra. 5 despedidas. Aí teve coisa da igreja, com os amigos. E aí a gente se viu, então, todos os dias do feriado. E aí, desde aquele dia, a gente ficou junto. Tipo, passou 3 dias depois do feriadão. Aí a gente conversou com os nossos líderes, todo mundo que precisava conversar. Aí a Natasha conversou, eu falei, mano, eu preciso pedir ela em casamento. Não, que casamento? Casamento não. Todo dia toda a história, namoro. E aí eu falei, meu, eu preciso pedir ela em namoro. Aí eu falei assim, vamos sair pra jantar? Vamos. Aí na hora do almoço eu fui lá, comprei uma camisa nova pra ir bonitinho, né, pra pedir ela em namoro. Comprei aliança, fui com o meu amigo lá do trabalho na hora do almoço, que tem um shopping perto. Aí eu comprei a aliança e a camisa pra usar. E aí a gente saiu do trabalho, eu coloquei a camisa e a gente foi nesse restaurante, que é um restaurante super legal, que a gente gosta até hoje. E aí a gente foi muito legal, porque a gente foi junto, assim. E tipo, ela já sabia que ia acontecer, mais ou menos, ela já tava imaginando. Mas foi muito legal, porque a gente curtiu a noite, foi muito legal, assim, a gente sair pra jantar. E aí eu pedi ela em namoro, ela chorou. Eu também chorei. Eu também. Chorei pra caramba, não conseguia nem falar. Bom, resumindo, a história é essa. E o legal é que a minha família super amava o Matheus já. E assim, minha mãe e minha avó enchiam muito o meu saco. E a gente já tinha brigado algumas vezes. A ponto eu falo assim, tipo, para de falar do Matheus, eu não quero namorar com ele. Vocês estão até me confundindo, me atrapalhando. E a gente teve até uma briga. E minha avó e minha mãe super pararam de falar do Matheus, porque elas viam ele lá pregando, viam ele no link, e elas ficavam, Natasha, ele é perfeito pra você. Natasha, só você não vê. Natasha, ele gosta de você, por que você não gosta dele? Enfim, aí elas pararam de falar. Até que eu comecei a ter sentimentos pelo Matheus. Aí eu comecei a falar assim, ai mãe, o que você acha do Matheus? E elas tipo, que Matheus? Que Matheus? Ah, ele é legal. Tipo, elas não queriam, sabe, me influenciar. Isso foi muito legal, porque realmente a minha família apoiava, sabe? Apoiou muito, tipo. Apoiou muito. É legal falar que, tipo, desde o começo eu sabia que era a Natasha. Mas foi um tempo bem, tipo, de orar, de conversar com os amigos, com os líderes, com todo mundo. Porque ao mesmo tempo que eu tinha certeza, não acontecia. Então a melhor coisa que pode acontecer pra alguém, seja homem ou seja mulher, é, de fato, tá com os amigos, é orar, tá com Deus, tendo relacionamento com Deus, pra você, de fato, esperar o momento certo. E se não acontecer, você não se frustrar. Porque você tá, de fato, na presença de Deus, você tem fé, você tá coberto de pessoas que você tá junto. Então nunca se isole nesse processo. Não foi fácil, mas foi um processo super legal, onde eu tava muito perto dos meus amigos, orei bastante, orei muito, jejuei. Fiz todas essas coisas que todo homem faz quando de fato tá conhecendo a mulher que ele ama. E no meu momento certo, no momento certo da Natasha, Deus foi lá e nos presenteou com um relacionamento super legal, super bom. E a gente era amigo. Essa é a melhor coisa. Então, você que tá conhecendo a pessoa, você que tá nesse processo de esperar, a melhor coisa é criar amizades. Amizades, claro, amizades que são boas, que são respeitosas, pra você conhecer a pessoa que você ama. Então seja amigo, antes de tudo seja amigo, a melhor coisa é isso. É, porque quando o Matheus entrou no relacionamento comigo, ele já sabia exatamente quem eu era. Lógico, ele foi descobrindo coisas mais profundas ao longo do tempo, mas ele já sabia mais ou menos como que eu reagia, como eu era chata como e era brava. A família dela. Tipo, ele já me conhecia, sabe? A minha personalidade. Isso é o mais importante também. Eu já conhecia também a personalidade dele.
E é isso, tipo, esse é o principal num relacionamento e no início dele. Então entre quando você já tiver certeza, entre como você sabe já como é a pessoa. Nunca se esqueça que o principal de tudo é a amizade no relacionamento. E tipo, deu certo, hoje a gente tá casado depois de um tempo. E a melhor coisa que tem é você casar com uma amiga sua, você tá junto com uma amiga sua. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. Essa é um pouquinho da nossa versão. Foi muito bom. É um pouco longa a nossa Muito história, longa. Mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.